É muito comum quando nossos pais ou pessoas que a gente considera importante na nossa vida dá feedbacks negativos pra gente. Ou aponta o dedo, ou coloca uma expectativa negativa sobre você. Como que a gente pode blindar a nossa mente dessas pessoas que a gente considera tão importante, como um pai, uma mãe, ou caso de outras pessoas, uma filha que enxerga, você vê que ela não te enxerga de uma maneira positiva. Como não deixar essas pessoas importantes entrarem na tua mente e mudar a tua voz interna? Essas pessoas, elas são autoridades na nossa vida. Então, o que elas falaram já está dentro da sua mente. Mas eu acredito que, às vezes, o afastamento é necessário. Às vezes, a dor de estar perto de alguém que a gente ama dói mais do que a dor de se afastar. Então, às vezes, é importante se afastar e ressignificar essa dor, entendendo que não é pessoal seu. Veio lá de trás. A gente quebra uma crença questionando essa crença. Quando você entende que essa pessoa não recebeu também esse amor, por mais que pareça clichê, você vai começando a sentir, não é dó, mas é solidariedade, sabe? Por essa pessoa. Por isso que eu sempre sugiro que quem conviveu com mães narcisistas, pais que não lhe deram amor, faça uma entrevista na vida dessa pessoa. Pergunte quais foram os sonhos que ela realizou. Mãe, quais foram os seus sonhos? O que você sonhava ser? O que você viveu na sua vida? Como que foi? Me conta como foi o seu amor, seu primeiro amor. Você amou? Como que foi essa expectativa? Foi frustrada, não foi? Porque quando você começa a procurar a vida dessa pessoa, fazer uma entrevista e olhar para ela como um ser humano, você começa a sentir uma sensação... Compaixão. Compaixão, essa é a palavra. E isso vai dissolvendo o ódio. E o ódio tem a mesma polaridade do amor, em oposto. E aí você vai sentindo aquele amor genuíno. Esse amor genuíno vai dissolvendo tanto a sua vibração com o outro, quanto o outro para com você. Porque é um espelho. E aí você vai ficando mais leve. Então, fazer esse exercício da entrevista, vamos dizer assim, com o pai, com a mãe, tem um poder absoluto. E rapidinho, e se a pessoa não tem contato com o ente querido, né? Às vezes o ente querido faleceu, ou não faleceu, mas faleceu, né? Não dá bola para a pessoa. Acho que talvez seja interessante fazer essa entrevista sozinho, né? Faz essas perguntas para si mesmo e tenta imaginar qual seria a resposta daquela pessoa, né? Você vai ver que, tipo, putz, verdade. A pessoa não tinha amigo, né? A pessoa não era bem profissionalmente. E uma investigação é interessante também. Sim. Porque a gente tenta esconder a nossa história. Mas é legal a gente olhar para o passado, ver a fotinho dos nossos ancestrais, entender um pouquinho como foi a história de cada um. Porque isso faz parte de quem nós somos. Se a gente olha para a palma da nossa mão, tem o sangue de muitas gerações aqui. Nós estivemos no útero da nossa bisavó, né? Então, é uma sequência, assim, de pessoas. E a gente geralmente rejeita, né? Nossa, muito bom. Então, eu gostei quando você falou, a gente quebra uma crença questionando uma crença. Queria que você aprofundasse mais sobre isso. Como questionar essa crença? E por que questionando ela, a gente vai quebrar ela? Desde, eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz. Uma crença é uma verdade no nosso mundo e só é uma verdade porque ela não foi questionada. Então, uma autoridade falou uma informação para você, você pegou aquilo como real e pronto. Como, por exemplo, o Papai Noel. Né? As crianças, elas não questionam inicialmente. Uma figura de autoridade falou que o Papai Noel existe e a partir desse momento, ok. Até que ela questiona isso. Até que alguém mostra alguma outra verdade para ela. Então, quando você tem a consciência de alguma crença sua, como, por exemplo, todos os homens traem, né? Que é algo muito comum. Quando você conhece uma pessoa que te faz se sentir diferente, ou uma pessoa que, nunca demonstrou nada, você quebra essa crença. Talvez isso não seja verdade, talvez exista alguém que não faça. Quando você acredita que dinheiro não traz felicidade, mas aí você questiona, por que eu acho isso? Por quê? Existe alguém feliz, rico, feliz? Existe. Tá. E eu consigo ser feliz e rico? Sim. Pronto.
questionou aquilo que era uma verdade para você e não é mais verdade, então para de interferir no seu comportamento, entende? É importante você se questionar. Por que eu acredito nisso? Porque a gente segue padrões. E eu tive essa certeza absoluta quando eu fui cortar um pão um dia, um pão francês. Minha mãe, ela sempre cortou o pão francês em um formato de barquinho, né? Geralmente sei. as pessoas cortam... Isso. No meio, né? Isso. Transversal. Uma canoa, né? Que eles falam. Exato. Ninguém faz isso. Mas a minha mãe, ela cortava o pão desse jeito. E aí eu fui morar sozinha, depois de muitos anos. Comprei um pão na padaria. E aí eu me vi cortando o pão em formato de barquinho. Aí eu, gente, mas... Tava seguindo o padrão. Eu falei, gente, mas como assim, né? E aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, mãe, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela falou, filha, não sei, sua avó cortava pra mim. Aí eu falei, vó, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela, não sei, minha mãe cortava pra mim quando eu era pequena. Então, é um processo repetitivo. Desde esse dia que eu me questionei, opa, por que eu tô fazendo isso? Nunca mais eu cortei dessa forma. Não porque eu fui rebelde, mas porque do modo convencional seria mais conveniente, mais confortável. Então tem que fazer isso com as crenças mais doloridas. Sim, inclusive em relação ao dinheiro. E em relação ao dinheiro, por que tem tantas pessoas que têm essa crença? Da onde vem essa crença de que não pode ser feliz sendo rico? Não é correto, digamos assim. Tem bastante gente que tem, certo? Sim. Eu acredito que isso começou lá atrás, né? Quando as pessoas poderosas, com muito poder e influência, usavam o poder para o mal. Então, as outras pessoas viam aquela fonte bem-sucedida, rica, como algo ruim, né? Como uma figura ruim, que fazia mal, que era uma ameaça. Então, foram associando o dinheiro a essa personalidade negativa. Faz total sentido. E aí, exatamente como esse pão, né, de barquinho, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio. Mas eu acredito que hoje nós estamos quebrando essa ideia. As pessoas, elas estão se tornando mais livres com o dinheiro. Acredito que as pessoas estão usufruindo mais, positivamente, inclusive, do dinheiro. Eu sinto que o universo está se expandindo. O nível de consciência das pessoas está aumentando. Inclusive, eu senti isso esse ano. Achei que tivemos um salto aí bem legal na consciência. Por que você sentiu isso? O que te fez acreditar nisso? Sensação. Sei. Você com as suas mentorandas? Com as pessoas, com o mundo. Acho que as pessoas estão começando a usar a internet para o bem. A educação está crescendo demais, né? Estamos espalhando bastante mensagens assim. Isso está influenciando nas pessoas. Então, acho que isso, em algum determinado momento, vai cessar. Essa crença negativa sobre dinheiro. Mas para você ter o dinheiro, tem uma questão muito importante, que é esse tal do senso do merecimento, né? Muitas pessoas, elas não se sentem merecedoras para você ter o dinheiro ou ter um relacionamento que não seja tóxico, com amor verdadeiro e tal. Como quebrar esse não senso de merecimento? Seria através da ação também, ou tem outras técnicas que a gente pode entrar ali no nosso subconsciente para mudar isso? Existem técnicas e ferramentas para você criar novos circuitos neurais. Para que isso interfira no seu comportamento e que você haja. Porque as pessoas esquecem de falar da ação, e a ação é muito importante justamente porque ela conecta as dimensões na nossa realidade física. Mas quando falamos de comportamento, seja o seu comportamento em relação ao dinheiro, em relação ao seu corpo, estamos falando de conexões neurais. E nós conseguimos criar novas conexões neurais através da auto-hipnose, através de ferramentas de reprogramação mental, onde interfere no seu modo de pensar e, consequentemente, de agir em relação a tudo, ao dinheiro, ao amor. E foi o que eu fiz na minha vida. E em relação, porque muitas pessoas que falam sobre esse tema, eles falam que, tá bom, é muito importante a gente pensar coisas positivas, mas o sentimento também é importante, né? Como que a gente pode criar um sentimento positivo? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque pensar, dá pra gente conseguir trabalhar, ouvir, conversar consigo mesmo. Por mais que você não acredite, se você tiver perseverança, você continua
pensando e pensando, mas como criar um sentimento de aquilo que você não tem ainda já é seu? Como eu crio esse sentimento? Difícil, hein? Muito boa. Você deve criar um vínculo emocional com a possibilidade. Então, nós não estamos falando de desenvolver uma expectativa de que aquilo se torne real, porque aí entra naquilo que você falou da sua mente tentar rejeitar essa informação e se achar um traidor, um mentiroso. Não. Você deve criar um vínculo emocional, porque a frequência do amor é a frequência que cria, com a possibilidade dessa realidade. Então, o simples fato, entre aspas, de você conseguir se imaginar vivendo a vida dos seus sonhos, por exemplo, ou trabalhando em um tal lugar, já deveria ser o suficiente para você sentir gratidão e muito amor por ter experimentado essa possibilidade de vida. Tem alguma ferramenta de dia a dia que eu posso fazer? Por exemplo, uma tela mental, né? Um exemplo, né? Chego lá e tem lá o Ricardo no Shape ali, né? Vou olhar todo dia, escovar os dentes, ficar olhando. Isso é uma ferramenta, mas tem alguma outra ferramenta para criar esse vínculo emocional? Olha, tem muitas ferramentas, mas a visualização é uma das mais poderosas. Inclusive, eu desenvolvi, né, um treinamento específico só para isso, onde eu falo bastante sobre esses processos de reconfiguração mental. E a visualização é uma dessas ferramentas. Porque quando você visualiza, você experimenta essa nova realidade. E quando você se vê lá, isso interfere no seu sentimento, é automático. Se isso não está influenciando no seu sentimento, você pode mudar a imagem mental, usando seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, talvez para o Ricardo só se imaginar no shape não gere um estado emocional muito grande. Mas se ele mudar essa imagem mental e colocar algumas outras associações, como por que essa realização faria sentido ou não, uma pessoa que ele ama, um reconhecimento de alguém, talvez uma medalha. Como ele se sentiria se ele já estivesse naquele shape que ele procura? Não, o ponto dela é o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu tenho muita vontade de fazer uma meia maratona. Pô, se eu me imaginar lá com uma medalha na meia maratona de Chicago, né? Com certeza, quando eu chegar lá, eu vou estar com um shape melhor do que hoje. Então, seria isso, né? Talvez visualizar... Sim. Quero ter muito dinheiro. Pô, mas e se eu me visualizar com uma casa legal, bacana, com 2 carros na garagem? Pô, eu vou estar rico, Então, né? aí talvez isso não mexa com a sua estrutura emocional. Esse caso da casa, por exemplo. Mas se você der uma casa para sua mãe, na sua imagem mental, talvez isso estimule um sentimento. Entendi. E é esse sentimento que a gente precisa. Talvez uma escola confortável para os seus filhos, sabe? Então, por isso que é importante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E usar eles ao seu favor para estimular emoção. Por isso que existe um processo de reprogramação. Existe um processo vibracional. Hoje em dia, com esse avanço maravilhoso da ciência, nós sabemos exatamente o que fazer para estimular alguns sentimentos em nós. Inclusive as músicas, elas fazem esse trabalho, né? Agora, é importante estar presente para que você sinta o que você está pensando. Geralmente as pessoas elas não sentem porque elas não prestam atenção no pensamento. Por exemplo, não adianta você ler uma oração se você não presta atenção nas palavras que você está repetindo. Concordo. Porque é a nossa consciência que cria, a nossa consciência que destrói também. Nós temos que trazer a consciência para o momento presente. Porque às vezes você vai fazer uma visualização, às vezes você vai se imaginar nessa maratona, mas você está com a mente em outro lugar. Tem alguma oração que você costuma fazer específica para entrar em algum estado diferente, vibracional, de frequência? Tem uma oração maravilhosa, só que eu não sei. Você ela não de sabe de cor, cabeça. É muito longa. Mas as orações, elas são decretos, né? E profecias. Então, é muito importante que não deixa de ser uma reprogramação mental, né? O que nós falamos da autossugestão. Quando você sabe qual é a sua crença, você consegue saber quais são os estímulos opostos que você tem que inserir na sua mente de forma recorrente e repetitiva. E a visualização é uma delas. Inclusive, fizeram um teste de pessoas comuns, sedentárias, que começaram a se visualizar fazendo exercícios físicos, né?
E depois de 15 dias, se eu não me engano, elas desenvolveram um aumento na massa muscular. Caramba. Nós atraímos para nossa Só de vida... imaginar? Caramba. Sim. Claro que foi pouco, né? Uhum. Mas para mostrar que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa biologia. Por exemplo, o que é que gera dor no nosso corpo? É a pele? É o cérebro. Por que quando colocam Um prego também. anestesia em nós não sentimos mais dor? O que é que desliga? A sinapse do cérebro. Exato. Quando você morre, a pessoa pode te cortar pela metade que você não vai sentir nada. Onde é que está a dor? Não está na pele, Tá na cabeça. está na mente. Caramba, que incrível. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Exato. A nossa pele não sente nada. Tudo está na mente. Então, quando você usa a sua mente para movimentar, por isso as curas elas existem, né? Por isso as pessoas se curam. A sua mente interfere na reprodução das suas células, na regeneração das suas células. É a mente. Então, quando você treina se visualizar de uma determinada forma, você vai criando caminhos para chegar até esse lugar. Agora, qual que seria o ponto-chave de visualização? Imaginar o seu futuro ideal? Também. Só que a identidade. Visualizar a sua versão de sucesso. Tipo, criar uma persona. Sim. Criar uma... Uhum, Exato. muito bom. Uma Isso- persona do que eu quero... De quem é o Maurício, a Eduarda, o Ricardo, o pessoal que tá lá em casa. Você imaginar uma versão melhorada sua, assim. Exato. De onde você quer chegar. E perceba que nos filmes sempre fazem isso, né? Sempre mudam o personagem primeiro. É a jornada do herói, né? É. Então, Como que é do filme, perdão? dos filmes, quando nós temos um herói, esse herói muda primeiro. Por exemplo, tem um filme que um cara toma uma pílula. Sem limites. Isso. Ele ainda está em um ambiente completamente bagunçado, destruído, etc. Escasso financeiramente, mas aí ele se torna uma pessoa completamente diferente, a sua versão melhorada ainda naquele ambiente. Depois de pouco tempo, ele ainda lá naquele ambiente produzindo, o resultado vem. Sim, ele se transforma por completo, né? Sim. Ele era um preguiçoso, não conseguia fazer nada da vida. Uhum. De repente ele já estava concorrendo para ser prefeito da cidade. Exato. E tudo começou na mudança do ser. E eu tô falando isso porque é uma estratégia. Usar essa visualização para visualizar não só as suas realizações, mas você por completo. A sua versão melhorada de sucesso. Porque isso altera a sua crença de identidade. E é justamente a crença de identidade que atrai tudo para sua vida. Então, novamente, ao invés de ficar imaginando sua casa que você deseja realizar, imagina você sendo aquela pessoa que corre meia maratona, que anda na postura que você deseja, que é reconhecida pelas pessoas, que chega de uma forma magnética. Como você andaria, como seria seu cabelo, seu estilo de roupa, sua comunicação, como as pessoas ao seu redor, isso dentro dos filmes mentais, como elas te observam, como elas chegam até você, como elas te cumprimentam. Tudo isso é um arquétipo. Gera uma mensagem de eu sou assim. E aí, da mesma forma que o seu cérebro determina se você sente dor ou não, isso começa a interferir no seu ser, na sua biologia, no seu comportamento. E aí, quando você muda o seu eu, o eu sou, Ninguém segura mais. Daí que dá aí o você estrago. muda. Só que aí tem um segredo. Vem a convicção. Lembra que eu falei que antes era só uma crença? Ah, eu acredito que a lei da atração funciona. Mas quando isso interfere no seu comportamento, esse comportamento interfere realmente na forma como as pessoas te tratam, você tem uma prova de que aquilo é real. Não é só mais uma crença aleatória de que o Lean Podcast trouxe essa informação. Eu sei, eu vivi. Eu acredito. Quando você acredita, porque você tem uma prova real, pronto. Você pode criar tudo. Porque agora você acredita em você. Exatamente por esse exemplo que você deu do Lean, a gente tem, acho que, um pouco de crença limitante em relação a pensar em quanto dinheiro a gente quer fazer lá no futuro. Mas a gente não tem uma crença limitante em quantos inscritos a gente quer ter no futuro. Então, eu estava pensando isso hoje, quando eu estava estudando para falar com você, que
É muito mais fácil eu me convencer de que o Lean pode ter 1 milhão de inscritos, e esse 1 milhão de inscritos, obviamente, vai me trazer um retorno financeiro legal, do que eu falar assim, não, eu quero que o Lean tenha 1 milhão de reais por mês. É muito mais difícil eu acreditar nisso. Então, talvez, pro pessoal lá de casa, quando eles querem criar aquele retorno financeiro que eles desejam, eles quebrarem alguma coisa que seja secundária, mas que vai trazer o retorno financeiro que eles estão procurando. Sim. Que é mais fácil de você acreditar. Boa. É como se tivesse criado uma personificação de alguém, né? Que, na verdade, é a empresa. Mas você acaba criando um espelho. Né? Então, você deposita aquela crença, aquela fé nesse lugar secundário. O que não deixa de ser uma bela de uma estratégia, mesmo que não tenha sido intencional. Porque aquilo de burlar as crenças funciona para esse caso. Tendo 1 milhão de inscritos, vai trazer recursos financeiros. Então, acaba te levando para o mesmo lugar.